E aí. E aí, pessoal? Tranquilaço aí? Tudo tranquilo ou não? Aí, estão me escutando? Tá beleza aí? Dá um salve aí, fala som, beleza? Renan 707 aí. Cantareira Ecopeças. Alisson Riga. Grande Alisson Riga. Cadê o golzão? Aê, vamos entrando aí, pessoal. Som beleza? Então é isso aí. Som beleza. Rafael Ferba, Bolzinho Francion, Giovanni 200 DTA, Jamerson dos Prazeres. É isso aí. Então, pessoal, enquanto vocês vão chegando aí, compartilhe aí. Hoje terei aí, ó, um entrevistado ilustre aí, o Valdiner Bernardo. Acho que é assim que fala, Valdiner Bernardo, conhecido como Dadai, presidente da CBA. Então, vocês que têm pergunta aí, vão mandando as perguntas aí, que eu vou responder as perguntas. E eu vou desabilitar, daqui a pouco eu vou desabilitar os comentários pra gente focar nas perguntas que vocês vão mandar. Então não deixa de mandar as perguntas que eu vou passando pro Dadai, beleza? Assim que ele entrar aqui eu já chamo ele. Quem não conhece, é um cara super gente boa. Foi envolvido com a arrancada já. Hoje ele tá na direção da CBA, mas ele foi envolvido com a arrancada. Nos primórdios aí. Nenê de Interlagos, Ricardo Neto. Vamos aí, vamos colando aí, vamos colar aí. Não é medo não, é pra ficar mais focado nas minhas perguntas, que as perguntas minhas aqui tem bastante, ó. Olha lá. Olha o que eu tenho de pergunta, tá ligado? Entendeu? E aí eu vou dando umas olhadas aqui pra não desvirtuar e vocês acharem que eu tô deixando falando e tal, então, certo? É, beleza? Pode mandar, enquanto ele não chega aí, pode mandar. Deixa eu ver se ele já tá aqui já, deixa eu ver. Ah, tá, ainda não chegou ainda. Estou aguardando. Deixa eu chamar aqui no zap. Deixa eu ver aqui. Não custa nada. Deixa eu ver. Lucino, boa noite. Ricardo RNA Fotos. Azuca. Tem a colinha, né, mano? Tô no esquema aqui, né, mano? Tem que ter a colinha, né, mano? Se não tiver a colinha, o Pascoal tá velho já, né, mano? Rafael Nascimento Luiz, bora pro Atacadão de Guarulhos? Pô, preciso fazer a visita, hein, mano? Preciso fazer a visita pessoal que tem uma oficina lá. Bruno Good 746 e o Calibrão. O Calibrão tá no esquema, hein, mano? Tá no esquema. O Calibrão vai ser nervoso, hein, mano? Hoje eu tava falando com o pessoal que vai fazer o som lá. Meu amigo Tetão da East Side Custom. E a gente conversando a falar de som, os bagulho, mano. Essa das antigas, mano. Essa da época do módulo Aquarius, mano. Os caras pensam que eu não manjo de som. Manjo de 1920, né? Mas manjo. César Degreias, ó. César Degreias, o Tuxo. E aí, Tuxo? Andou com o carro já não? Tô ligado que vocês fizeram uns treininhos aí. Conta pra nós aí. Chama no particular aí. Pra contar as fofocas. Aí. Nenê de Interlagos já tem pergunta aqui, vamos falar, Nenê. É isso aí, vai mandando as perguntas aí que tá tudo no esqueminha aqui. Aí, deixa eu ver. Estamos aguardando o Dadai chegar. Beleza, deve estar chegando, já me respondeu aqui, deve estar colando já.
É isso aí, pessoal. Estamos entrando. Já já ao vivo. Deixa eu ver aqui. Salve aí, galera da OZ Race, mano. Do Fortaleza, Ceará, mano. Puta, grande OZ Race, mano. Eu tô devendo a visita pro Ceará aí, mano. Na verdade, eu quero ir pra aí, não é de hoje, hein, mano. Pronto, tô aceitando aqui. Não sei se você está me escutando, mas eu estou sem áudio seu aqui. E aí, pessoal? Voltou? Estão me escutando ou não? O pessoal tá me escutando? Vou chamar o Dadai novamente aqui. Acho que agora eu tô escutando o teu áudio perfeitamente. Não sei se você está me Ah, escutando. agora tô. Beleza. Puta, legal. Bom, Dadai, primeiramente aí, muito obrigado por aceitar o convite, estar conversando com a gente. Pô, eu aqui agradeço, né, essa oportunidade de estar falando com a comunidade da Arrancada. Para quem não sabe, eu tenho uma história bem ligada à Arrancada. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho disso, né? Acho que É isso aí, é isso aí. foi meu primeiro contato como promotor de eventos, né? Foi até minha entrada hoje no que eu faço. O meu business hoje é promoção de eventos. Eu trabalho, minhas empresas trabalham todas voltadas para promoção de eventos. Minha primeira grande experiência com eventos foi na Arrancada, né? E aí nós vamos falar durante essa live um pouquinho aí da ProRace, para quem não conhece. Fez, fez história aí no início dos anos 2000, né? Teve duas fases dela, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Mas obrigado, Pascoal, pelo espaço. Acho que é importante a gente sempre estar se comunicando com todas as nossas categorias, comunidades. O teu veículo é um veículo bem expressivo dentro desse segmento de arrancada, né? E é importante a gente estar sempre próximo dos nossos pilotos, dos promotores, e conversando um pouquinho, né, escutando as demandas. Ninguém é dono da verdade, nem tem sabedoria soberba. A gente tem que escutar todo mundo e, óbvio, tentar convergir para um caminho melhor para todos. Mas boa noite para todo mundo aí. Um prazer estar com você, Pascoal. É isso aí. Então, pessoal que tiver dúvidas aí, alguma pergunta, pode ir mandando aí que eu vou respondendo. Eu não sei se você viu, Dadai, mas eu desliguei os comentários porque eu fiz uma colinha aqui com algumas perguntas aqui e eu quero ficar focado nessas perguntas para a gente não seguir uma Não, cronologia aí super da conversa. tranquilo e perfeito. E eu queria até, vamos começar assim, falar quem é o Dadai, você já se apresentou, né? Como que você entrou no automobilismo aí, para hoje chegar no órgão máximo aí do automobilismo no Brasil? A minha primeira experiência com automobilismo, na realidade, foi através da televisão. Eu acho que, como muita gente, eu sou de Caruaru, cidade do interior do Pernambuco, sou da década de 70, então, obviamente, que a gente vivia numa época quando o guri que não tinha
o Extreme, a TV a cabo e tudo isso aí. A gente se resumia ali a Rede Globo. Então, minha primeira experiência com automobilismo foi ver Fórmula 1 na Globo. Aquilo ali eu me vidrava e a família muitas vezes queria sair nos domingos para dar um passeio, mas eu ficava em casa sempre acompanhando aquilo ali. Depois acompanhei na Manchete a DTM com Edgar de Melo Filho, mestre Edgar narrando, né? E mais por volta de 93, acho que 93 não, de 83 aproximadamente não. Final da década de 80 a gente teve a inauguração do Autódromo de Caruaru. E aí um dos professores nossos do colégio era envolvido com a prefeitura na época, ele quis montar uma equipe de sinalização. Trouxeram uma pessoa do Rio, na época eu não me lembro agora quem foi, veio um cara do Rio, que tinha um clube de motorsport, tinha equipe de sinalização, deu um treinamento e eu passei a ser sinalizador, bandeirinha de autódromo, né? Minha família não tinha grana para correr, sempre fui apaixonado por automobilismo, mas não tinha grana para correr. Automobilismo sempre foi um esporte que requer investimento, em qualquer que seja a categoria. E aí adentrei no automobilismo participando efetivamente via Autódromo de Caruaru, sendo sinalizadores. E te falo que foi uma das épocas mais felizes, porque só quem é bandeirinha sabe o que é que você está ali a alguns metros da pista e você vivenciando aquilo, numa época que você não tinha essas transmissões de televisão, que os comissários dependiam efetivamente do que o bandeirinha passava para eles. Então, existia uma responsabilidade muito grande naquele posto, porque você poderia definir ali uma penalização ou não. Então, quem foi bandeirinha e quem foi comissário dessa época sabe o quanto era importante essa função. Não que não seja hoje. O bandeirinha continua tendo uma função muito importante. Mas hoje a gente tem tantos outros instrumentos que auxiliam os comissários de pista, né, que o bandeirinha ele é mais um. Muitas vezes ele tem uma palavra final porque ele passa essa percepção. E eu lembro que nessa época eu torcia para o carro quebrar no meu posto. Por quê? Quando isso acontecia no final da corrida, a gente entrava no carro para fazer o resgate. Então, cara, era uma tesão aquilo ali. Era um momento de você se sentir parte daquele negócio, né? E aí daí eu passei a coordenar a equipe de sinalização, organizar essa equipe, trabalhei em quase todos os postos ali em Caruaru, comecei a ter uma interação com a federação, comecei a fazer parte efetivamente da federação. Eu morava em Caruaru e vinha de ônibus para as reuniões que aconteciam em Joana Bezerra, onde foi uma famosa pista aqui de Recife, né? Comecei a conhecer as pessoas e fui me enturmando com isso, né? Houve uma mudança na época na federação de gestão e eu passei só a ficar como sinalizador. Depois me afastei um pouco e foi quando surgiu a ProRace. A ProRace surgiu inicialmente e era eu, o Monsores, o Marcelo Monsores e o Rodrigo Meirelles. E o Rui Guerra. A segunda formação. O Rodrigo Meirelles também era ProRace? O Rui você conheceu na segunda formação. A primeira ProRace, ela começou a fazer algumas provas, uma coisa muito espartana, era um sacrifício para juntar os carros. Era o início dessa movimentação da arrancada aqui na nossa região. E a gente fez, eu acho que 1 ou 2 anos, e depois não conseguiu mais fazer. Foi quando eu voltei para a federação, passei a configurar lá como um dos diretores de competição. E quando surgiu a oportunidade, aí sim, junto com o Rui, de criar efetivamente uma empresa, que a gente adotou novamente a ProRace, o próprio Marcelo e o Rodrigo, na época, que eram os primeiros sócios, deram uma maior força, que a gente tinha que usar aquele... o Rodrigo estava preparando, o Marcelo era piloto, não quiseram se envolver. O Rui corria, parou de correr. E aí nós vivemos, eu acho que os 5 melhores anos da arrancada aqui em Pernambuco. Sem modéstia, nós éramos considerados, você sabe, você nos visitou, eu acho que era um dos top 5 Brasil. A gente colocava ali 130 carros, quase 5 mil pessoas para assistir. Era uma coisa fantástica, né? Trazia pilotos do Sul, o japonês veio com o Opala Branca andar aqui. Tentamos trazer o Scott, não conseguimos, mas... Trouxemos muita gente lá de Curitiba. A gente ia na época ao festival, premiava nossos pilotos com idas ao festival. Então, eu acho que a gente sem dúvida foi o top 5 da época da arrancada no Brasil. Isso foi início de... meu filho nasceu em 2003, eu tenho muita foto da ProRace com ele ia para as corridas, então isso deve ter sido ali entre 2008, 2012, eu acho, 2013, 2014, por ali a ProRace ela existiu. E foi muito bom para mim pessoalmente, porque foi uma forma de entender automobilismo como promotor de evento. Quando você consegue, dentro de uma corporação, de uma empresa, passar por todos os segmentos dessa empresa, isso te dá uma experiência e uma
uma condição de, quando estiver lá em cima gerenciando, entender o que é cada setor desse. Então, hoje, muitas vezes a gente vai tomar decisões na CBA, eu sei o que o promotor sofre, o que ele passa, o que é para pôr um evento desse para funcionar, o que é o trabalho como um sinalizador. E fui comissário da CBA, fui comissário da Stock Car, fui diretor adjunto de prova, fui comissário aqui nas provas regionais, fui presidente da federação e cheguei a ser presidente da CBA. Então, na realidade, o Dadá ele passou por muitos desses nichos que o automobilismo tem. Eu nunca fui piloto, na realidade, nunca tive grana para correr. Mas eu te falo que eu tenho a mesma emoção, eu sofro muito mais porque sou pai de piloto. Meu filho começou a correr, então você começa a viver também esse lado de equipe, o sofrimento do piloto, as angústias, as frustrações, você perde muito mais do que ganha, as alegrias, né, que são os campeonatos, as vitórias, enfim. Então, eu costumo dizer, Pascoal, que o automobilismo ele me deu muito mais do que eu dei a ele. Tudo que eu fiz pelo automobilismo hoje, inclusive essa dedicação de ser presidente do CBA, ele não paga tudo que o automobilismo me deu. As amizades que eu fiz, as oportunidades que eu criei, o network que isso me rendeu. Então, é uma coisa apaixonante. É desgastante, o ônus é muito grande, principalmente quando você chega num cargo de presidente, que você passa a ser vidraça, né? Então, você tem muito engenheiro de obra pronta hoje que todo mundo só sabe criticar. É difícil as pessoas que elogiam. Eu gosto muito da crítica produtiva, construtiva, aquela pessoa que ela te critica, mas trazendo uma solução. O que entristece um pouco são essas críticas pejorativas, infundadas, que não têm fundamento. E, infelizmente, a gente tem muito isso hoje no automobilismo. É uma comunidade que ela precisa se unir mais. Quem sabe até esse momento agora não traga essa união. Que as pessoas muitas vezes politizam as coisas e, assim como acontece no nosso país, né, se toma lados e em vez de a gente seguir um benefício próprio, em vez de um bem comum, a gente muitas vezes tendencia sem ser uma crítica produtiva. Eu acho que eu fico muito feliz, a gente tem uma ouvidoria hoje na CBA, quando chegam críticas que a gente vê que nós erramos e aquela sugestão pode ser aproveitada e ela pode ser aprimorada e ela pode ser levada. Isso é que é engraçado no negócio, isso é que dá, sabe, vontade de fazer. Não aquele cara que vem e te critica por criticar. Mas eu acho que a gente evoluiu muito, a gente tem, por exemplo, na arrancada essa situação, é um esporte que ele tem uma certa marginalização, eu digo isso porque eu fui promotor de evento, e a gente tentava, na época, junto com os órgãos do Detran, os órgãos de trânsito, trazer o cara que corria na rua para dentro do autódromo. Conseguimos trazer muita gente, conscientizar muita gente, mas a gente sabe que ainda, hoje menos, mas existia muito naquela nossa época, o pega de rua, né? E por isso se marginalizou um pouco, até que essa categoria fosse reconhecida, que ela começasse efetivamente a configurar como uma categoria que muita gente não sabe, mas existem hoje carros de arrancada que custam muito mais do que qualquer competição, mais do que um Stock Car. Stock Car tem orçamento de 2,5 milhões. Eu tenho um carro de arrancada que eu sei que o cara gastou quase isso. Para montar o carro, né? Sem ser montar, para montar, exato. Isso aí eu sei, né? Muita gente não sabe, mas eu sou desse meiozinho aí. E muitas vezes você dá 2, 3 puxadas, cara. Já tem que abrir, já tem que refazer, já tem que mudar. Quer dizer, é uma modalidade que requer um respeito muito grande. Não é fácil você falar, mas o cara só acelera em linha reta. Não é fácil. Você ter aquela reação no momento certo, você trocar na hora certa, depois saber a hora de frear, de puxar, enfim. Costumo dizer que são modalidades diferentes, né? Como a gente traz para a nossa região aqui, o hipismo, a vaquejada e outras modalidades, tudo é cavalo, tudo é carro, mas são particularidades diferentes, né? E uma das grandes surpresas que eu acho que o mundo da arrancada trouxe para o automobilismo é o Vicente Origem, né? O Vicente andou a vida toda de arrancada, quando chegou lá no Marquinha, deu show. É isso aí. Cara extremamente técnico, competente. Então, isso mostra o quanto essa nossa categoria também é rica tecnicamente. Então, contei minha história para você aí, resumidamente. É isso aí. Agora, alguma quando você começou na ProRace, eu nem sabia dessa primeira fase. Na verdade, eu peguei a segunda fase da Porque você já ProRace. pegou aquela ProRace que era uma empresa, na realidade. A gente montou um negócio. A gente não era o meu negócio, não era o negócio do Rui, mas nós entendemos que a gente só conseguiria ter êxito se fosse um negócio. Eu sou o cara que tem o maior orgulho do mundo de dizer que ganhei dinheiro com corrida de carro. Tem muita gente que fala que pôs dinheiro. Eu consegui ganhar dinheiro sendo promotor de evento de carro. Nós tivemos uma empresa ProRace que durante muito tempo
com o apoio do Gerson da Master, não sei nem se ele está lá ainda, o pessoal da Displatec nos apoiava pra caramba. Tá A ainda. gente distribuía premiações, tinha outros grandes parceiros ali que faziam isso, né? Então a gente tinha distribuição de turbinas, de embreagem da Displatec, a gente tinha muito parceiro legal nesse meio, né? E a gente conseguiu, por isso que eu falo, isso foi a base até do que eu faço hoje. Foi meu primeiro contato como um produtor de eventos. Foi ali que eu descobri o que eu queria fazer na vida. Independente de ser um show, ser uma arrancada, ser uma corrida, ser um evento religioso, um congresso, um concurso, todo evento ele tem uma lógica que se segue de planejamento, de contratação de serviços, do pós, da entrega, da satisfação do público, da satisfação do piloto, né? Eu acho que o mais angustiante nessa época é quando a gente acordava e o domingo estava chovendo, que a gente sabia que não ia ter corrida, né? Porque a gente tinha VHT na época já, a gente já usava, o Grandão fornecia pra gente, também não sei nem se está correndo ainda, mas foi um cara que nos ajudou muito na época. Tá correndo nos Estados Unidos. Tá correndo nos Estados E Unidos, nos fornecia VHT, a gente tinha um tratamento de pista mais simples, mas já tinha na época, né? Então foram anos fantásticos. A arrancada ela me ensinou muito. Não, é isso aí. Até toquei nesse assunto porque era um organizador de evento que estava anos na frente, começou com a arrancada profissional assim no Brasil, junto com a Força Livre também, que já fazia um serviço desse tipo. Era um espelho, mas né? Era um negócio Você vê hoje... nós íamos a Curitiba ver como funcionava. Hoje o Adalberto, ele é o presidente da comissão de arrancada, e uma vez até comentei com ele, eu disse, você nem lembra de mim, mas eu ia para suas arrancadas e ficava ali pertinho, vendo como funcionava, né? E sempre fomos muito bem recebidos em Curitiba, né? Tinha o Ângelo, o Agno, tinha o pessoal da cronometragem, toda essa turma lá, eu ia com o Rui todo ano para Curitiba para ver o que a Força Livre trazia e tentar adaptar a nossa realidade, copiar o que funcionava. Não, é isso aí. Era uma organização que não existia em nenhum outro lugar do Brasil, a não ser Curitiba. Lá, e eu fui, eu presenciei isso daí em loco, né? Eu tive lá a convite de vocês ainda. Então, é uma coisa que eu posso falar com propriedade, que o negócio era... A gente era te trouxe, exato. A gente trouxe a revista para cobrir, eu aí. lembro disso, verdade. Verdade, exatamente. Você teve a oportunidade de nos conhecer aqui, é isso aí. Você sabe que a gente aí. conseguiu No chegar... dia que o Yuji Takeda foi andar, inclusive, eu estava lá. Exatamente, nós trouxemos alguns expoentes da época nacionais, até porque a gente tinha uma limitação técnica, era uma pista de 201 metros, né? A gente fazia na reta principal, até por uma questão do público estar mais próximo, né? E eu acho que a arrancada ela tem uma coisa que meu pai, por exemplo, não é automobilista, ele não gosta tanto de automobilismo. E ele costumava, a gente assistindo as corridas em casa, e meu pai dizia, puta, eu só quero ver a largada e a chegada, porque na cabeça dele era o que dava emoção. E eu falei para ele, pai, então você tem que ir para a prova de arrancada, porque a cada minuto você tem 3 largadas e 3 chegadas. Você tem uma corrida a cada, sei lá, 15 segundos, né? Então a arrancada tem muito disso, de você ter efetivamente esse lado da emoção do automobilismo, né? Mas é legal, essa história minha na arrancada, ela forjou muita coisa, tanto no meu negócio atual, como até na preparação do que viria a ser. Eu nunca imaginei, nem nunca fiz planos de eu vou ser presidente do CBA. As coisas foram acontecendo. E eu acho que aconteceram de uma forma tão natural e eu consegui passar por experiências na vida que terminaram me credenciando para isso. E falando em presidente da CBA, você chegou ao cargo máximo do automobilismo brasileiro. E qual que é a maior dificuldade de chegar num cargo desse aí? O que é o que você mais sofre aí, ó? Você que é o Pascoal, Bolsonaro eu vou te falar... não. Eu vou te falar que a dificuldade, a nossa eleição, por exemplo, é uma eleição bem disputada. A CBA ela não tem histórico de ter mais de uma chapa. Eu acho que isso é legal, porque a partir do momento que a gente abre essa discussão, que mais pessoas participam, automaticamente a gente gerou um movimento único na nossa eleição, que foi, pela primeira vez, você ter candidatos que fizessem exposição de propostas, que fizessem planejamentos, que fossem para debates, né? Eu acho que eram 2 ou 3 previstos, mas na realidade aconteceu só um, que foi um promovido pelo... Não, esqueci o nome. Mas, enfim, foi um debate muito legal, muito bacana. O da Porsche, o Milton não conseguiu ir, teve outro também que ele não conseguiu ir.
mas o que foi feito efetivamente pelo Globoesporte.com, os dois candidatos estavam lá, mostraram suas propostas, e isso gerou na gestão uma cobrança pelo que você postular. Isso é saudável, você ser cobrado a dar resultados. E hoje é gratificante a gente pegar Exatamente. esse planejamento que foi apresentado lá e vermos que executamos bem mais do que 95% do que foi proposto. Em alguns casos, até mais do que isso. Então, é super saudável ter esse tipo de disputa de democracia, de exposição de propostas. É o que eu te falei lá. As críticas produtivas, elas são extremamente muito bem-vindas. O debate foi promovido pelo Lívio Eurico. Foi um debate entre os dois candidatos, onde cada um expôs suas plataformas de governo. E óbvio que com isso a gente teve uma cobrança. Eu acho que isso é positivo, foi positivo para o automobilismo. E a gente faz uma avaliação disso, a gente vê o que o kart fez, o que nós conseguimos trazer para o kart, exposição de kart na televisão, prêmio de maior campeonato do mundo, abertura do mercado do kart com o mercado internacional para a gente tentar se equiparar tecnicamente a isso, né? A volta do automobilismo raiz lá no turismo nacional, que era uma proposta nossa, o fomento, a criação efetiva do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, as ações estratégicas de comunicação e marketing que foram feitas durante a nossa gestão para que a CBA pudesse falar com o mercado, se comunicar e mostrar o que estava sendo feito, né? Na arrancada, o Adalberto, assim, a gente costuma dizer que prefeito gosta de fazer praça. Saneamento não faz porque não aparece. Então, se gosta muito de fazer o que aparece. Mas se a gente fizer uma avaliação do trabalho que a comissão vem fazendo pela arrancada, é um trabalho de saneamento, é um trabalho que está fomentando o futuro. A gente entendeu que havia uma dificuldade de se promover campeonatos, a gente criou o ranking, houve diminuição de preço de carteira, antigamente era uma única carteira, tanto fazia o cara correr de dragster como um street, um desafio, e aí todo mundo era classificado como um só, e a gente entendeu que não, que tinham pilotos que tecnicamente eram mais elevados, e tinham pilotos, a gente precisava ter um valor diferenciado para acesso, isso foi feito. Se você pegar os números da arrancada, eles declinaram no início da gestão, a gente entendeu qual era o problema e a gente já teve uma retomada agora entre 18 e 19. O ano de 2020, eu acho que a gente vai ter que pegar a folhinha dele, rasgar e jogar fora, porque vai ser difícil para todo mundo. Vai ser um ano que nós vamos tentar gerenciar crise, vamos tentar passar por ele e ter um mínimo de prejuízo emocional, financeiro, pessoal possível. Infelizmente é um ano que para alguns segmentos ele está muito comprometido, para outros menos, mas vai ser um ano difícil de trabalhar. Tanto é que hoje a gente está voltado muito dentro da CBA para essa gestão de crise, né? Mas se você fizer uma avaliação do que foi proposto e do que foi feito efetivamente, eu costumo dizer que foram 2 anos e 8 meses, porque assumimos em abril e basicamente esse ano a gente está tendo um ano comprometido. Então tivemos 2 anos e 8 meses de gestão, de uma gestão muito proveitosa para o automobilismo. Tá, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui do pessoal aqui, cadê? Deixa eu ver. O pessoal está perguntando bastante, aqui tem várias perguntas, na verdade, perguntando sobre a volta das provas aí, junto com essa pandemia, né? Exato. Eu acho que isso é uma ânsia generalizada, né, Pascoal? Todas as lives que a gente vem participando, programas, entrevistas, isso é uma pergunta que sempre é feita, é pertinente, porque nós todos estamos querendo que as coisas voltem, e é difícil da gente cravar uma data. Eu consigo te dizer, eu não consigo te dizer quando vai voltar, mas a gente consegue prever como vai voltar. Por isso que nós fizemos aquele documento que foi amplamente divulgado, utilizado até por outras confederações de outros esportes no Brasil, utilizado fora do Brasil, um documento público, inclusive, justamente mostrando os cuidados necessários para que essa volta aconteça. É sempre importante, e eu não vou cansar de frisar isso em todas as entrevistas, lives e oportunidades, que toda essa volta não depende hoje do Dadai, não depende do Pascoal e não depende desse público maravilhoso que está nos assistindo. Depende do poder público. O poder público estadual, o poder público municipal é quem vai ditar a volta. Nós temos que nos preparar, mostrar protocolos, planejamento, formas. Nós tivemos hoje a notícia de que a RBC, que é a produtora do Light de São Paulo, conseguiu um alinhamento em Itu e provavelmente já tem data marcada para o final de junho. Nós tivemos a notícia que
Minas Gerais também já tem, lá também no cartódromo da RBC, em Vespasiano, data marcada. Nós estamos vendo movimentação no Paraná. Eu fiquei sabendo hoje, por uma fonte muito segura, que o Rio Grande do Sul vai começar a liberar os treinos nos autódromos. Nós somos um país de dimensão continental. Quando nós fizemos a normativa que travou efetivamente, que travou as provas, nós tínhamos já a informação que ia parar tudo. Então a gente sabe que todo mundo viaja na segunda, na terça ou na quarta, junta tudo, vai para uma prova. Eles iam chegar lá e a prova não ia acontecer. Antecipamos a isso, na segunda-feira travamos, porque era uma forma até de não só garantir a segurança da questão da saúde, mas também não ter um prejuízo, porque iria parar. Tanto é que a aposta que aconteceu no sábado anterior ao nosso comunicado, ela teve uma série de restrições. Correu o risco até de não acontecer. Eu não devo ter falado com o Denner menos de 30 vezes entre a sexta e o sábado, entendendo o que estava acontecendo. Por isso que nós saímos com aquela normativa. Efetivamente, quando as coisas foram passando, a gente entendeu, por essa dimensão que a gente tem no país, por esse tamanho que é o nosso país, que essa decisão tinha que começar a ser setorizada. Então, nós estamos utilizando hoje as federações como meio de comunicações entre os poderes públicos para que a gente possa entender o que está acontecendo em cada estado e voltar de forma gradativa. Eu não acredito que esse retorno seja uniforme. A gente não vai estar com tudo fechado e vai voltar tudo ao mesmo tempo. Eu imagino, pelo que os números estão mostrando, pelo que as decisões governamentais estão se desenvolvendo, que a gente vai ter decisões setorizadas. Então, nós vamos ter situações onde um estado vai estar voltando e o outro ainda vai estar travado. E aí nós temos que tentar fomentar a prova naqueles lugares, levar provas nacionais, se possível, para aqueles lugares, para que a gente tenha um retorno. Então, é difícil cravar data, mas já é possível saber como voltar. Tem uma normativa e a gente está fazendo com que isso seja aplicado. Tá. Uma dúvida deixa eu ver o nome dele aqui, do Gustavo Guilherme, eu acho. Ele está perguntando, uma coisa que eu até sei, mas eu queria que você respondesse. Ele está perguntando qual o nível de interferência da CBA nos campeonatos regionais em termos de regulamento. Nenhum. Muito importante essa pergunta, eu acho que é muito inteligente e muito pertinente. Vamos traçar uma pirâmide para que a gente entenda isso. A CBA hoje ela é filiada à FIA. A FIA tem no Brasil Interlagos. Se eu não me engano, hoje o Velocitar tem homologação FIA, Curitiba já teve, não sei se tem, Goiânia já teve, não sei se tem. Então, a FIA, ela cuida da Fórmula 1 no Brasil. A FIA, ela não pergunta quando vai ser prova de Stock Car, quem corre de Stock Car, quando o regulamento de Stock Car vai ser divulgado. Porque a Stock Car é uma prova nacional, ela compete à CBA. Nós somos afiliados à FIA. Nós seguimos padrões de segurança FIA, como o anexo J, como o CDI, por isso que existe o nosso CDA. Da mesma forma que as federações, elas são entidades autônomas. As federações, elas são como se fossem mini confederações. Elas têm a sua autonomia desportiva, elas realizam os seus calendários, as suas provas, e elas, por serem filiadas à CBA, elas se submetem ao CDA, elas se submetem a essa organização operacional. Mas elas são autônomas quanto à gerência dos seus campeonatos. Então, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, porque eu ouvi isso aqui no regional e a CBA não fez nada. As federações, ela tem os seus departamentos esportivos, elas têm os seus tribunais, elas são as autoridades desportivas estaduais. Os campeonatos estaduais são de competência das federações. Óbvio que existem os tribunais, que quando você tem uma causa estadual e eles podem subir para o Supremo Tribunal, ele passa por essa instância, que é um órgão independente. Muita gente até faz alusão a isso como se fosse um órgão da CBA. Não é um órgão independente. Mas a interferência e a gerência da CBA sobre campeonatos estaduais é zero. Porém, a gente tem as comissões que elas dão subsídio técnico às federações, como visitas em autódromo, em pistas de arrancada, para que elas sejam homologadas, que elas sejam melhoradas. As federações, elas podem usar a confederação como suporte, como apoio no seu CTDN ou nas comissões. Mas a gerência desses campeonatos, ela é das federações. Federações são unidades autônomas, filiadas à confederação. A confederação é formada de federações, as federações são formadas de clubes e os clubes são formados de pilotos. Esse é o cronograma, essa é a lógica.
É porque o pessoal liga muito, fala, pô, a gente paga essa carteirinha e para a CBA e aí o coisa não me ajuda aqui no âmbito regional. Então o pessoal fala muito disso, achando que a CBA vai mandar no regulamento, no campeonato Até regional, se sendo você... que não funciona dessa forma. Isso tudo que eu estou te falando, isso está escrito nos estatutos e no CDA. Eu tive agora, uns 15 dias, uma live com o Fogaça e até brinquei com ele, porque a primeira pergunta que eu fiz para ele, quando a gente começou falando em regulamento, eu falei, quantas vezes você leu o CDA? Ele falou, nenhuma. Eu falei, cara, se você entra num jogo e não sabe a regra, você vai ser enganado. Então, por exemplo, você falou das carteiras, porque é pago a CBA. A carteira hoje, 50% do valor é da federação, 50% do valor é da CBA. E a carteira hoje ela é importantíssima para a federação. Hoje é um dos principais fontes de renda de uma federação. A gente tem uma série de federações estruturadas que têm efetivamente em seus quadros pessoas que trabalham dentro da federação. Então ela precisa existir, ela precisa viver. Então a carteira hoje é uma fonte de renda muito preciosa para as federações. Para a confederação ela representa algo em torno de 35% a 40% da receita anual. Para as federações ela é importantíssima. Né? Então a gente está recebendo muitos movimentos e a carteira vai ser a metade, vai baixar, não vai. Fizemos até um movimento, inclusive, que era, teríamos um Mundial de Kart no Brasil. Pilotos fizeram carteira exclusivamente para aquilo. Nós demos a opção de ou devolver o dinheiro, porque era exclusivamente para aquilo, ou de passar para o ano que vem. Né? Para os campeonatos nacionais, para os campeonatos regionais, a gente precisa entender primeiro como isso vai voltar, como isso vai ser. Por quê? Você pega como um exemplo a Stock Car, que teria 12 corridas, ela anunciou 8 datas, mas ela vai ter as mesmas 12 corridas. Então, um piloto que fez uma carteira master para andar de estoque, hipoteticamente, ele vai andar a mesma quantidade de corridas. Mas vai ser em 3 meses, vai ser compactado, por conta de uma Tá, pandemia. Não é que mas ele ele vai vai andar estar. só 3 ou 4 corridas, entendeu? A gente está tendo muita demanda com relação a isso, pessoas perguntando, e a gente está na medida do possível, tentando ser o mais parceiro possível, tentando entender o que nós vamos poder fazer para ajudar esses pilotos que vão ter menos corridas, esses pilotos que praticamente não vão concorrer. Então, é difícil você criar uma regra que você consiga atender a todos de forma satisfatória. Sempre vai ter alguém que vai se sentir prejudicado, mas você não tem como pegar 12 mil pilotos Sim. e entender de cada um o que vai ser feito. Tá. Como você falou que a eleição tinha mais chapas e tal, consequentemente, como na política, tinha os caras que eram contra você, que estavam disputando com você. Depois da eleição, você tem esses caras trabalhando contra, assim como acontece na nossa política hoje, onde que o prefeito Dória faz o negócio contra o Bolsonaro? Não, existe isso? Pascal, a política ela é uma coisa inerente a qualquer ser humano. O que nós estamos fazendo aqui agora é um ato político. Né? E a gente pode discordar e pode concordar. De novo, eu acho que a discussão e a crítica, quando construtiva, a discussão saudável, ela tem que acontecer e tem que ser bem-vinda. Então, eu acho que oposições e opiniões contrárias é importante que sempre tenham, até porque aquela célebre frase diz que a unanimidade é burra. Né? Então, meu primeiro pronunciamento como presidente da CBA, ainda na eleição, foi justamente dizer que a política tinha acabado ali e que a partir daquele momento a gente era um só. E se você historicamente pegar como a gente vem gerindo, praticamente não existiu nenhum tipo de retaliação ou de ação diferenciada com qualquer federação que foi opositora naquele momento. Pelo contrário, eu acho que nós fizemos até muito mais por essas federações. Vou te dar um exemplo. Nós estamos num processo de reforma de Tarumã. O Rio Grande do Sul, na ocasião, foi uma federação que foi contra o nosso projeto. É como o presidente colocou o Carlos de Deus, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, que é um amigo meu hoje, com quem eu converso muito. Não houve uma oposição à minha pessoa, houve uma oposição ao projeto. Ele hoje já vê com outros olhos, ele já tem uma conotação diferente, ele já entende o que nós fizemos. Então, a oposição ela existe, ainda assim existe, mas ela é saudável, é uma discussão aberta e uma discussão saudável. Então, não vejo problema em tê-la. Mas posso te garantir, é só pegar o que nós estamos fazendo, que você vai ver que nós fizemos uma gestão independentemente da política. Entendi. Vamos voltar para as coisas que tem lá. Cadê?
O pessoal tá dando os parabéns, pessoal do Tocantins também, que a CBA tem fazendo um belo trabalho lá. Ah, o pessoal tá falando dessas, que foi que você falou, que você até criou a carteirinha lá do... Eita, Você sumiu. sumi, deixa eu ver, peraí. Aqui, voltei. Aí. Tem uma coisa que ficou... Cadê? Tá perguntando aqui se a CBA tem alguma ação junto às prefeituras locais para viabilizar as provas a nível nacional? Ora, grande parte dos autódromos hoje são de poder público. Os cartódromos é bem meio a meio. As pistas de arrancada, algumas são particulares, outras não. Então, essas ações são feitas muito pelo produtor do evento, juntamente com a federação. De novo, a gente passa a dar um suporte quando necessário, quando existe essa condição. A gente enfrenta efetivamente um grande dilema, porque a nível de Brasil são poucos os locais onde a gente tem uma visão do automobilismo como negócio, né? Se tem uma visão de automobilismo como um esporte praticado por poucos, um esporte excludente, praticado por ricos, é o que eu brinco, é isso aqui, ó. Ninguém enxerga isso. A grande base do automobilismo, quantas pessoas estão envolvidas, não só diretamente com os pilotos, mas durante os eventos com as partes estruturais, alimentação, cronometragem, locução, montagem de estrutura, os hotéis, o que estão com isso, os restaurantes, o quanto, a gente tem um estudo que mostra o quanto o automobilismo como um todo, rally, arrancada, kart, velocidade na terra, movimenta quando uma prova vai para uma cidade. E muitas vezes a gente enfrenta um dilema no poder público de não entender que investir no automobilismo traz sim receita para a cidade, né? Na contrapartida disso, a gente tem situações como Cascavel, onde a gente tem um autódromo gerenciado por um clube com a ajuda do poder público, onde todas as reformas pedidas foram feitas. Fizemos o Brasileiro de Kart em Londrina, também fomos extremamente bem recebidos. Temos o Velopark, que na minha concepção hoje é a melhor pista de arrancada do Brasil. Acho que a gente não tem outra naquele nível, com aquele tratamento, com aquele piso, com todos os dispositivos de segurança privada, que é assim, levado com muito esmero pela Sofia e por todo o grupo que gerencia, né? E temos também o outro lado, autódromos como o de Caruaru, que a gente vê o poder público um descaso absurdo, vai, não vai, o autódromo sofre intervenções com auxílio de pilotos e a gente não consegue manter isso. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer com que o poder público tenha essa visão de automobilismo como negócio. Eu acho que é um dos maiores desafios dessa gestão, é tentar levar isso para o poder público, fazer entender que o automobilismo é sim um grande negócio. Não, e agora, a partir dessa pandemia aí, você acha que o automobilismo nunca mais vai ser o mesmo? Vai ter que criar outro... Não, a gente está... Na parte de evento mesmo. Eu acho que a gente está escutando muito essa frase, né? A gente escuta esse jargão. A vida não será a mesma. Eu acho que a vida não é a mesma que foi ontem, hoje já é outro dia, amanhã a vida não vai ser a mesma. Em tudo, né? Agora, óbvio que uma situação como essa, ela vai mexer economicamente com tudo. E nós vamos ter grandes empresas que vão ruir e pequenas empresas que vão se tornar grandes negócios. Isso tudo vai depender da capacidade de adequação das pessoas às novas realidades. Oi, Pascoal, você está me escutando? No caso da arrancada mesmo, Tá cortando? Tá escutando agora? Tô te escutando, sim. Tá escutando aí? Então, na arrancada hoje, o que paga as contas do organizador é o público, né? E a partir de agora não vai ter mais esse público do jeito que tinha. Pelo menos num futuro próximo aí, quando retornar, vai retornar com pouca gente. Se você pudesse repetir sua pergunta, porque realmente eu tive um delayzinho agora e só pegou o finalzinho. Se você puder repetir seu comentário para a gente dar sequência, eu te agradeço. Tá, então, na arrancada hoje, falando de arrancada, é uma das modalidades que depende do público para o organizador pagar as contas, né? Você pega um turismo eu te falo que um regional de marcas, não tem público, né? Então, ele a arrancada tem um público fiel. A arrancada tem um público fiel. Eu lembro bem disso. O quanto era significativo dentro do budget.
né? Então é um negócio que vai ser pro organizador, ele vai ter que entrar pelo menos num futuro próximo aí, que vai recomeçar as provas, não vai ter aquele público até por precaução à pandemia, né? Em outras modalidades já nem tanto precisa de um regional de marcas mesmo, praticamente não tem público, né? Então é um negócio que teoricamente vai acontecer para o organizador da mesma forma, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de participar de um programa de televisão e abordamos justamente esse tema. A gente tem duas opções: voltar com protocolos e com restrições, ou não voltar e aguardar que tudo volte ao normal. Porque vai voltar. A gente vai voltar a ter atividades sociais, a gente vai voltar a ter pessoas se confraternizando, shows, eventos, públicos de arrancada. Se isso vai demorar 6 meses, 8 meses, um ano, depende muito dessa tão esperada vacina, porque eu acho que isso é que vai ser efetivamente o grande marco que vai fazer com que a gente tenha essa segurança. Porque, estatisticamente, a gente sabe que essa contaminação, que todas essas medidas de quarentena, de tudo, ela não vai matar o vírus, ele vai continuar. A gente espera que as pessoas se contaminem menos, consequentemente, se tenha leitos hospitalares, que todos possam ser tratados, que quanto menos óbitos tivermos, melhor. Isso é o sentimento que está movendo hoje essas ações. Mas a vida ela vai voltar a ser o que era. No momento agora, e principalmente para esse ano, até a própria Fórmula 1 está cheia de incertezas. Por conta de restrições e protocolos, a gente não sabe quantas corridas vão ter, onde vão ser, se vai ter, se não vai. Você vê, das 10 equipes que existem hoje, 8 estão na Inglaterra. O protocolo lá é saiu, voltou, 14 dias de quarentena. Então você inviabiliza isso. Então quando a gente vai para a arrancada, que tem público, é semelhante ao que eu falei no programa lá, quando me disseram, puta, mas a Stock Car vai acontecer sem visitação. Sim, a Stock Car, para acontecer, nas primeiras provas, ela não poderá ter visitação, ela não poderá ter o patrocinador dentro do box com o seu network, com principais... Terá que ter restrições. Então, todos vão ter que fazer concessões para que a gente possa voltar os eventos. Ou então, nesse primeiro momento vai ter que se adaptar mesmo. Vai ter que se adaptar. Ou então, num primeiro momento, em um pensamento conjunto de pilotos, promotores, não conseguimos fazer. É um direito que vos cabe. Não vamos fazer, vamos aguardar, não vamos fazer nesse ano, vamos voltar só ano que vem. Grande prejuízo financeiro, parado, tudo, mas são opções que nós vamos ter que ter e vamos ter que decidir se vamos fazer ou se não vamos fazer. Né? As pessoas, algumas não vão se sentir tão seguras, outras estão querendo que a coisa volte de imediato. Nós temos que respeitar, na realidade, todas essas opiniões. Aquilo que eu falei lá no início, eu não tenho palavra de rei, nem sou nenhum tirano, nem ditador. Nós vamos apoiar todos os promotores da forma que eles acharam conveniente. Óbvio que os que quiserem fazer terão que se adequar aos não só os nossos que foram divulgados, como as restrições e as demandas do poder público local onde vai acontecer. Vou dar um exemplo. Uma arrancada numa pista hipotética, vamos lá, Rio Grande do Sul. A pandemia está mais controlada, poucos casos, vão liberar, tinha um público de 5 mil pessoas, só vai poder entrar 2 mil. Vai ter que se aumentar o ingresso, vai ter que se marcar arquibancada para ninguém ficar aglomerado, e vai ter. Mas em São Paulo, Interlagos, não vai poder ter público. Vai caber a quem promove, a quem faz dizer, vale a pena fazer ou não vale a pena fazer. E nós temos que respeitar, né? Entender, como você bem colocou, o promotor do evento, o produtor do evento, ele paga essa conta, ele vive disso. Ele não faz aquilo pura e simplesmente por paixão. A maioria é tudo apaixonado, porque o automobilismo ele é apaixonante. Ele é motivado por paixão. Mas muito deles tem naquilo ou sua atividade principal ou uma atividade complementar. E se aquela conta não for paga, ele vai ter que tirar de algum lugar para botar ali. Então a gente vai ter que entender quais são as condições para que as coisas aconteçam e respeitar os limites de cada um. Não só os limites sociais, como os limites operacionais. Então, acho que sim, a vida não vai ser como era antes. A vida nunca é como era antes. Mas isso vai voltar, isso vai passar. Nós vamos sim ter tudo isso de volta. Nós vamos daqui a algum tempo estar dizendo, puta, você lembra quando isso aconteceu? Eu acho até que nós vamos voltar melhores, mais humanos, mais conscientes, mais coerentes, mais responsáveis, né? E vamos ter novamente automobilismo, com certeza. Agora, te dizer quanto tempo isso vai permanecer é a pergunta de alguns milhões de dólares, né?
É isso aí. Nos Estados Unidos mesmo, as provas de arrancada estão recomeçando com limitado a 30%. Inclusive, nesse final de semana agora tem uma prova grande em Orlando lá. Então, eles estão retomando, mas tipo, com 30% da capacidade do normal dos locais, né? Então, E E aí, lá também o negócio. de 30 vai passar para 50, que vai passar para 70, que vai chegar a ser a 100, ou durante essa evolução vai se ter alguma variação de número, se volta de novo. Essa onda, né, que é a palavra do momento, né, essa curva, essa onda, é tudo muito novo. Hoje eu li o que as pessoas diziam que a gente não poderia tomar como base esses dados estatísticos da Europa para o Brasil, porque existe uma diferença absurda, uma diferença muito grande de clima, de densidade demográfica, de própria estrutura dos países. Então a gente fica muitas vezes querendo fazer comparativos, é natural o ser humano fazer comparativos, porque isso conforta as pessoas. A gente, puxa, nós estamos melhor, nós estamos pior, nós estamos... Mas eu li um artigo hoje que o cara diz justamente isso, tudo é muito novo, isso vai ser... isso é uma situação que não tem parâmetros anteriores. Então, é muito acerto e erro, né? A coisa vai ser muito feita na base da tentativa para solucionar. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, quando você vai numa prova de arrancada no Velopark, você falou tanto do Velopark que eu nunca vi você na prova de arrancada Cara, lá. né, mas estava previsto, eu tinha combinado já com o pessoal do Sul e com todo mundo, porque a gente estava previsto que a gente teria uma volta de brasileiros esse ano, tal, né? Infelizmente eu meio que dividi a gestão. O primeiro ano a gente cuidou muito do kart, do rally. O segundo ano a gente começou a ver as questões de velocidade, as escolinhas, né? O terceiro ano a gente trabalhou muito a velocidade na terra e óbvio, como eu coloquei, a gente tinha um trabalho de resgate. As arrancadas, elas tiveram uma evasão de pilotos, a gente começou a ter os desafios, os rachões, e a gente foi entender o que a gente poderia fazer para trazer toda essa turma de volta. O Adalberto fez um trabalho fantástico, começando com a história do ranking, agora com a diminuição dos valores da carteira. Nós temos um planejamento de voltar a ter provas brasileiras. Estou devendo essa visita, mas eu te prometo que eu vou fazer. É isso aí, é isso aí. Outra coisa aqui, tá, deixa eu me lembrar das. O pessoal também. Outra pergunta que o pessoal está falando. Que você falou um pouco disso daí. Vai ter para arrancada, vai ter diminuição no valor da carteirinha para esse meio ano aí, não? Ou não tem É nada? isso, eu não tenho como te cravar isso, porque, como eu estou te falando, o próprio regimento de taxas que rege isso é uma coisa aprovada em assembleia com a participação das federações. Toda mexida orçamentária ela tem que ser bem feita e estruturada, porque eu posso trazer um ônus muito grande para as federações, que são infinitamente mais frágeis financeiramente do que a entidade. Então não adianta eu querer ser o bonzão da história, dizer que vou dar um desconto e colocar em jogo uma saúde financeira de uma federação, que é quem fomenta o automobilismo no Estado, que é onde está efetivamente a grande maioria dos pilotos. A gente muitas vezes olha para o Stock Car, são 28 pilotos, 30 pilotos. A gente olha para uma Truck, são mais 20, são 50. Tem mais algumas categorias nacionais que se juntar tudo não dá 100. Nós somos 12 mil pilotos. A grande massa de pilotos brasileiros está nos regionais. Então a gente tem que ter muita responsabilidade quando fala nesse assunto. Eu te confesso que nós estamos sim em contato, as federações estão sim pensando, os presidentes estão discutindo entre si formas de tentar ver o que pode ser feito. Cravar que vai ser feito e como vai ser feito, eu não vou fazer porque seria responsabilidade minha. E é uma discussão que é muito ampla, que tem que envolver todo mundo. Mas é importante que as pessoas entendam justamente o que eu estou falando. Se você ia ter 4 provas do seu campeonato dentro de um ano, mas elas vão acontecer dentro de 3 meses, é uma justificativa que diz assim, por que você vai reduzir na metade? Porque a carteira ela não é por tempo. Ela te dá um ano. É como a carteira... É a mesma coisa que você dizer agora, eu vou pagar o IPVA do meu carro só a metade porque eu passei 3 meses sem rodar. Não é dessa forma. Até porque você tem uma série de contas, né? Todo mundo está muito apertado. Todo mundo teve diminuição de salário. Quem é empresário está tendo que ter redução de funcionários, está com seus negócios fechados. A gente entende esse movimento. Eu acho que a gente pode, sim, tomar algumas medidas. Te dizer quais vão ser e como vão ser, ainda é prematuro. Precisa primeiro entender quando vai voltar.
quando vai voltar, se vamos ter categorias ou não, quem vai fazer corrida ou não. É como eu te falei o exemplo do kart, a gente tinha um mundial no Brasil. O cara fez uma carteira caríssima, que é R$ 2.500, uma para ele e uma para o mecânico. Quer dizer, o cara pagou quase 5 pau para poder correr um mundial. Só para isso. Esse mundial não vai acontecer. A gente já sabe que essa data foi postergada. A gente se antecipou a isso e deu a opção. Ou devolve o dinheiro, ou o cara tira para 2021 e já está paga. Então, a gente tem que entender cada situação de forma pontual, com responsabilidade, em conjunto com as federações, que são efetivamente as unidades que fazem automobilismo no Brasil. Então é importante, isso está na mira, está na pauta, não é um assunto descartado, mas a gente precisa entender que medidas vão ser tomadas e qual é até onde podemos ir para que a gente possa, óbvio, cada um vai ter que perder um pouco, mas a gente tem que ser muito coerente quando tomar medidas desse tipo. É isso aí. Então, muito obrigado pela... Deixa eu ver o que tem mais aqui. O pessoal tá falando assim que que a oportunidade de ser um bandeirinha e começar no automobilismo é um negócio bem legal, né? Na verdade, a maioria do pessoal que eu conheço começou assim, né, mano? Essa proximidade com o automobilismo, né, mano? Cara, assim, você não tem grana, a porta de entrada é aquela. Puta, você sabe que um autódromo como Caruaru, que tinha 14 postos, você tinha 28 pessoas que ficavam na pista, que eram os bandeirinhas. Ninguém mais ficava na pista. Além dos pilotos, só quem fica próximo, relativamente próximo, são os sinalizadores, porque todo o pessoal de direção de prova, resgate, geralmente está em pontos ou em agulhas, como a gente chama, né, pré-determinados. E você, cara, tinha setores lá que eram extremamente disputados. Tinha uma curva lá em Caruaru, 1, 2, 3, a 4, é um cotovelo que traz para a reta, que os caras, quando fazia de voyage, a roda levantava, e era uma tesão de ver. Né? Então, a turma brigava para poder ficar naquele posto ali, porque você via o piloto trabalhando, cambiando, trabalho de braço. Então, só quem teve lá na pista como bandeirinha sabe o que é que eu estou falando. É isso aí, ou você começa a tirar foto igual eu, né? Aí você fica perto também, né? Ou senão você vira fotógrafo. Mas hoje a gente tem, assim, eu acho que um trabalho que foi desenvolvido pela Comissão de Autódromo, junto com a Comissão de Velocidade, iniciou com o Paulo Beccadi, teve sequência agora com o Tambucci, que foi justamente a definição de red zones. A gente passou a dar ter um cuidado. Travou. Oi. Aqui deu uma travada. Agora voltou agora. Voltou. Não sei até onde vocês me escutaram, mas a gente fez todo um trabalho de red zones nos autódromos, nos kartódromos, né, para que a gente começasse a determinar quais eram as áreas seguras, visando justamente a segurança da imprensa. Né? Nem sempre o melhor lugar é o mais seguro, então a gente tem que ir adequando, melhorando. Né? Tivemos uma excelente adesão, porque as pessoas começaram a entender que nós estamos ali, na realidade, como anjos da guarda. Toda a direção de prova, toda a equipe, todo o staff, ele está numa prova cuidando da segurança dos pilotos, dos fotógrafos, das equipes, né? Muitas vezes somos até chatos, mas necessário. Quantos e quantos acidentes a gente já não teve por pessoas mal posicionadas? Então, a vida vai nos ensinando e vai nos mostrando que em automobilismo, primeiro segurança, segundo segurança, terceiro segurança. Porque se não for tratado dessa forma, os acidentes, quando acontecem, eles machucam e podem ser fatais. Tá. Uma coisa que até eu vou dar como uma sugestão, falando até de arrancada, da CBA montar alguma coisa no fim como se diz, capacitar a nível nacional o pessoal de tanto desportivo como técnico, né? Porque cada um às vezes fala uma língua e não existe essa sintonia entre as federações para falar a mesma língua no esporte, né? Existe muito... arrancada tem muito cara que anda no Paraná, anda aqui, anda ali, e cada um cobra uma coisa, e não é por sacanagem, não é por nada, é por despreparo mesmo que a maioria muitas vezes o cara é do turismo e ele não conhece nada de arrancada e é o único cara que está ali, que a federação tem disponível para atender, né?
Isso, na realidade, Pascoal, é primeiro que assim, né? Como a gente vem falando muito disso, o Brasil é um país de dimensão continental e você tem regionalmente características diferentes. Muitas vezes a gente é cobrado até de uma unificação de regulamentos. E tentamos fazer isso com a arrancada, você sabe disso, mais de uma vez, mas muitas vezes a gente esbarra até em nomenclaturas de categoria, em pesos, em características diferentes, e é difícil